Prepare-se para uma jornada épica em Saint Seiya. Os guerreiros deuses de Asgard estão prontos para enfrentar desafios inimagináveis. Mesmo sendo arco filha, a saga de Asgard conquistou o coração dos fãs com sua trama cativante e personagens marcantes. Mas será que ela supera a lendária saga de Poseidon? Descubra enquanto mergulhamos no mundo mitológico de Asgard e conhecemos Hilda de Polaris, a representante do deus Odin na Terra. Embora seja filler, ou seja, não existe no mangá, a saga de Asgard no anime de Cavaleiro do Zodíaco conquistou uma legião de fãs. Muita gente até a considera melhor do que a de Poseidon, que veio posteriormente e que está no mangá de fato. Talvez essa percepção seja pelo fato de as duas possuírem estruturas muito parecidas, algo que acabou deixando a saga de Poseidon repetitiva no anime. Nessa saga, Hilda de Polaris é a representante do deus Odin na Terra, tendo como missão garantir a paz em Asgard. No entanto, após receber de Poseidon o anel de Nibelungo, Hilda passa a seguir a ordem do deus grego, declarando guerra a Atena, e ao seu lado estão os 7 guerreiros deuses dos quais falaremos hoje. Thor. De origem humilde, Thor vivia de caçar animais nas terras reais de Asgard. Sua atividade não passou desapercebida, ocasionando um confronto com os soldados argadianos. Ferido em menor número, a vida de Thor é poupada graças a Hilda, que parabeniza a boa ação de Thor de distribuir as caças aos necessitados. Pouco tempo depois, com o início da batalha contra Atena e seus cavaleiros, Thor é promovido a guerreiro deus, recebendo o hobby de Pekda. Assim como na mitologia nórdica, Thor tem um martelo Mjolnir, que inclusive é um de seus principais golpes. No entanto, ele carrega 2 martelos que giram em alta velocidade, rasgando o ar e criando tornados. Fenrir. Fenrir pertencia a uma distinta e poderosa família de Asgard, os Fenrir. Aos 6 anos de idade, saiu para cavalgar pela floresta de Asgard com seus pais e alguns de seus amigos, presenciando seus pais a serem atacados e mortos por um enorme urso. Desesperado, pediu por socorro, mas foi deixado para trás por aqueles que se diziam seus amigos. Felizmente, o pobre garoto foi salvo pelo lobo Ginger e sua alcateia. Essa tragédia o fez perder totalmente a confiança nos seres humanos, decidindo viver entre os lobos. Anos mais tarde, Hilda de Polaris, dominada pelo anel de Nibelungo, o convoca concedendo um hobby de Alioth, em troca de sua lealdade. Hagen. Ainda criança, o Cosmo de Hagen era um dos mais poderosos de Asgard. Em algum ponto de sua infância, tornou-se o melhor amigo de Siegfried, indo morar no Palácio Valhalla. Quando a princesa Freya pergunta por que ele treina tanto, Hagen lhe conta que gostaria de ser o mais forte dos guerreiros, para proteger Hilda, Freya e Asgard. Querendo ser forte, ele treinava até a exaustidão na caverna do inferno de calor ardente, o único lugar que não tem neve em Asgard. Com o tempo, Hagen desenvolveu uma impressionante resistência ao choque térmico, podendo circular sem problemas entre a caverna e as montanhas geladas de Asgard, manipulando tanto o Cosmo de gelo como o Cosmo de fogo. Após conseguir congelar o magma da caverna, Hagen tornou um dos mais poderosos guerreiros deuses, trajando o hobby de Merak. Mimi. Mimi nasceu em um pequeno vilarejo de Asgard que havia entrado em guerra. Seu pai biológico era um guerreiro comum a serviço de sua vila, e sua mãe uma dona de casa. Num certo dia de nevasca, Folken, poderoso guerreiro da vila inimiga, acabou matando o pai de Mimi e sem querer a sua mãe também. Para piorar a consciência de Folken, o casal tinha um bebê que ele levou para criar na tentativa de purgar os seus pecados. Folken criou Mimi como se fosse seu filho biológico. Mimi desde pequeno tinha um bom gosto para música, apesar de Folken desaprovar e apenas querer que a criança fosse um guerreiro deus, o submetendo a horas de treino pesado. Folken chegou até mesmo a destruir a harpa de Mimi e o proibir de tocar música.
Quando Mimi era adolescente, ele achou um pingente com a foto de duas pessoas. Segundo Folken, que tinha acabado de chegar, eram os pais biológicos de Mimi, os quais ele tinha matado por serem fracos como um garoto que não aceitava o rigoroso treinamento para se tornar um guerreiro deus. Furioso, Mimi mata Folken. Mais tarde, ele é escolhido como um lendário guerreiro deuses de Asgard para proteger Hilda de Polaris e as gélidas terras do norte. Você é fã de Saint Seiya? Não pode perder essa! Os guerreiros deuses de Asgard estão prontos para a ação e queremos saber a sua opinião. Comente abaixo qual é a sua saga favorita, Asgard ou Poseidon. Aproveite também para se inscrever no canal e não perder nenhum detalhe dessa incrível jornada. Junte-se à comunidade de Cavaleiros do Zodíaco e vamos desvendar juntos os mistérios de Asgard. Comente, se inscreva e vamos embarcar nessa aventura lendária. Alberich. Antes de se tornar um guerreiro deus, Alberich atuava no Palácio Valhalla como um soldado. Em certa ocasião, Hilda se diz aborrecida com o fato do jovem utilizar sua inteligência com desejos mesquinhos ao invés de usá-lo em prol da humanidade. Alberich não gostou da repreensão, mas ainda manteve-se por perto da representante de Odin, estando presente no momento em que ela, enquanto rezava em frente ao mar, é atacada por Poseidon e possuída pelo anel de Nibelungo. Alberich não conta nada a ninguém, preferindo usar aquilo em causa própria. Com a mudança de personalidade, Hilda reúne seus guerreiros, otorgando a Alberich o título de guerreiro deus, bem como a Robe de Megris. Apesar de prestar fidelidade a Hilda, servindo-a como um guerreiro deus, ele tem como ambição tomar o lugar dela e ser ele próprio o senhor de Asgard e do mundo. Shido de Mizar e Bado de Alcor. Filho de uma nobre e distinta família de Asgard, Shido nasceu minutos depois de seu irmão gêmeo Bado. Um evento longe de ser festivo, pois em Asgard detestavam-se gêmeos, e segundo a tradição era preciso escolher um. Bado foi rejeitado e abandonado, enquanto Shido foi criado como filho legítimo. Eventualmente, o caminho dos dois irmãos torna a se cruzar. Na ocasião, Bado caçava coelhos para o jantar. Shido intervém, entregando uma adaga em troca do coelho. Anos mais tarde, com a iminência da guerra contra o santuário de Atena, Hilda honra Shido com o Robe de Mizar e oculta nas profundezas de um lago. Seu irmão Bado também é agraciado com o título de guerreiro deus de Alcor. Porém, isso veio com um gosto amargo. Ele teria que agir meramente como uma sombra de Shido. Bado protesta com Hilda. Como é possível que ele ocupasse uma posição inferior ao irmão, cujo poder acreditava era menor que o dele? Hilda limita-se a dizer que estes eram os desejos de Odin, sabendo a Bado aceitar ou partir. Porém, Hilda deixa claro que, se Shido morresse, Bado o ascenderia ao posto de legítimo guerreiro deus. Siegfried. Siegfried diz ser a reencarnação do lendário herói de mesmo nome, um guerreiro famoso e neto de Odin, que lutou e derrotou o dragão Fafnir. Nascido no tempo presente, Siegfried tinha encontrado Hilda, a sacerdotisa de Odin, muito antes de se tornar um guerreiro deus. Embora a vida fosse dura, Hilda governava Asgard com uma bondade e benevolência, rezando para que a guerra nunca viesse para seu povo. Siegfried amava Hilda secretamente e prometeu protegê-la com sua vida. Quando o tempo para se tornar um lendário guerreiro deus chegou, Siegfried e o seu melhor amigo Hagen foram escolhidos para se tornarem guerreiros deuses. No entanto, ele notou que Hilda tinha mudado, tornando-se mais agressiva e com fome de poder logo depois. Ele foi adicionalmente advertido por Freya que uma mudança drástica tinha acontecido com a sacerdotisa de Asgard. Siegfried não acreditou em Freya e, apesar da personalidade alterada de Hilda, ele permaneceu fiel a ela. E assim terminamos a nossa incrível jornada pelos guerreiros deuses de Asgard em Saint Seiya.
Queremos saber, você gostou desse arco filler? Comente abaixo suas opiniões e teorias sobre essa emocionante saga. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo e clique no botão de inscrição para não perder nenhum conteúdo sobre os Cavaleiros do Zodíaco. E não se esqueça de deixar o seu like se curtiu esse vídeo. Obrigado por fazer parte dessa comunidade apaixonada por Saint Seiya. Até a próxima batalha. Valeu, falou e fui!